Glória a Deus, boa noite, Pai seja convosco, amém. Podeis sentar por gentileza, prestando vossa contínua reverência no coração, diante de Deus, nessa noite tão especial, e eu quero agradecer ao Senhor, louvá-lo, bendizê-lo por me dar o privilégio de mais uma vez retornar a esta casa e podermos juntos, com essa família tão preciosa aqui em Tatuí, louvar e engrandecer ao Cristo vivo, dono dos céus e da terra, dono das nossas vidas, e tenha certeza que você e eu só estamos aqui porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele. Engrandecemos ao Senhor. É uma alegria. Eu quero, antes de ler a palavra, tecer aqui minha palavra de gratidão ao Bispo Nilton, à pastora Miriam, ao pastor Iago, Deus abençoe, ao Rafa, pastor Rafa, Deus abençoe, a toda a equipe que sempre, de uma forma muito carinhosa, receptiva, quando entram em contato conosco, nos recebem com muita alegria. Hoje, mais uma vez, a minha esposa está comigo e eu trouxe aqui 3 pessoas para conhecerem a igreja, né? Meus 2 filhos, o Caio e o Kainan, que inclusive desceram as águas do batismo no último domingo, eu tive o prazer e o privilégio de batizá-los, né? Glória a Deus por isso. E o Mousa, que está aqui, que também é um filho espiritual e que tem acompanhado aí a nossa jornada. Vamos ler um texto da palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler a partir do versículo 14 e encerrar a leitura no versículo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 14 a 18. Eu quero deixar essa mensagem com esta igreja amada, com aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube, pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família também. O texto sagrado do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, diz assim: Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. E você diz amém. Queridos, antes de iniciar aqui a mensagem que eu quero deixar com esta igreja, aquilo que Deus propôs em meu coração, eu gostaria de começar dando um tema. E quero destacar que, a priori, para começo de história, talvez o tema não seja tão compreensível nesses primeiros minutos de mensagem. No entanto, eu quero deixar para explicar esta temática no final da mensagem, a fim de que todos nós possamos alcançar algo prático para as nossas vidas dentro deste tema. E o tema da mensagem de hoje é 7.100 motivos. 7.100 motivos. Vamos ver se você aprendeu. Qual o tema da mensagem dessa noite? Daqui a pouco a gente entende o porquê desse tema. É fato que todos nós pensamos e aceitamos o fato de que podemos ser motivados por meio do modo de vida de algumas pessoas.
Em suma, se chama isso de influência. Inclusive, vivemos a era dos influenciadores. Pessoas que influenciam, que motivam, que trazem ânimo, que constroem razões para a vida, que trazem, de uma certa forma, uma alegria para nós continuarmos nossa jornada, irmos em busca de nossos sonhos e de nossos objetivos. Podemos sim ser motivados pela vida de outras pessoas. Podemos sim recobrar o ânimo através da postura, do modus vivendi, do ministério, da família, da vida profissional de alguém que vai nos influenciar de alguma forma e motivar a nossa caminhada enquanto aqui nesta terra. Mas muitas vezes a gente não pensa ou não prega, não reflete sobre o oposto disso, que é uma realidade. Temos dificuldade em pensar no oposto. Como assim, pastor Max? Assim como eu posso motivar alguém através da minha vida, da minha caminhada, da minha fé, do meu relacionamento com Deus, se eu não viver dentro de um padrão, segundo a vontade de Deus, ou viver de forma contrária àquilo que Deus deseja para a minha vida, eu também posso ser um instrumento, uma ferramenta desmotivadora para outras vidas. E isso eu estou dizendo com provas atuais e com conhecimento de causa. Às vezes, no contexto do reino de Deus, no contexto de sua obra, e aqui eu não coloco uma denominação em específico, eu estou colocando o reino de Deus na sua forma geral, na sua forma universal. Nós temos informações, temos ciências, temos conhecimento de situações que quando a gente para pensar, para analisar, ficamos nos perguntando, mas por que no reino de Deus? Por que essas coisas acontecem na igreja? Por que as pessoas vivem desse modo se era para viver diferente? E volto a repetir, com a era das redes sociais, com a ascendência das informações virtuais, o que não faltam são escândalos e muitas matérias estampadas, principalmente no YouTube, nas redes sociais. Já há sites que se especializaram, digamos assim, para anunciar os chamados escândalos podres ou problemas que existem no contexto da igreja, isso se tratando do lado humano, pensando assim. E esses escândalos, essas coisas que acontecem muitas vezes atingem em cheio pessoas que são mais frágeis, não têm tanta experiência e acabam se perguntando, já que está todo mundo assim, por que continuar na igreja? Por que continuar servindo a Deus se a coisa não está caminhando como a gente imaginava? Eu acabei de desenhar para vocês o retrato do que está vivendo o profeta Elias, considerado o leão dos profetas, de um ministério invejável e impactante ao ponto de fazer uma oração tão simples, de acordo com alguns estudiosos, 57 palavras, menos de um minuto, e o céu se abrir em fogo, descer sobre o altar, e a glória de Deus fazer com que homens se dobrem, se curvem e comecem a dizer, só o Senhor é Deus. É este Elias, este gigante homem, que derrotou profetas, que orou e a chuva não desceu, orou de novo e deu chuva sobre a terra, que agora está num cenário de desmotivação profundo. E ele tem razão para estar desmotivado. Suas razões estão no próprio texto que nós lemos. O que desmotivou Elias, o servo de Deus vivo, a viver e continuar sua jornada? O que o levou à tristeza e ao sentimento de entregar os pontos e dizer, não quero mais viver, basta, tira-me a vida. Elias destaca pelo menos 4 coisas. Primeiro, Elias diz, Senhor, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. A primeira coisa que desmotivou Elias foi ver aqueles que deveriam ser fiel a uma aliança feita com Deus, agora abandonando este pacto, este concerto, esta aliança. Agora imagine em nossos tempos que esta aliança foi selada com sangue inocente, com sangue precioso, o sangue do Cordeiro puro e incontaminado, que foi revelado ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de nós. O sangue precioso de Jesus, foi ele mesmo que na noite da ceia, da sua última Páscoa, disse, este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim.
Assim como no passado, homens foram infiéis à aliança feita com Deus, no presente momento, mesmo uma aliança feita com sangue inocente está sendo abandonada, e isso pode também nos desmotivar. Ver pessoas que poderiam ser gratas a Deus, abandonando viver uma vida com esse Deus cheio de bondade, graça e misericórdia. Em segundo lugar, o que é que vai desmotivar Elias? Elias diz: Senhor, quando eu olho para os teus altares estão derrubados, destruídos. Vale lembrar aqui que altar é símbolo de constante devoção, é símbolo de nosso relacionamento e nossa disciplina de uma vida com Deus. Eu sei que aqui no culto, quando a gente vem para cá para adoração, parece que os altares estão todos em ordem, mas o principal altar derrubado aqui era o altar individual, o familiar, aonde nas casas o altar de Deus estava colocado de lado e o altar a outros deuses era levantado dentro dos próprios lares, e eles estavam curvados a Baal. Eu não quero julgar ninguém longe de mim, mas pensemos como os nossos lares perderam a devoção com Deus, como já não há mais tempo para aquela oração em família, nem mesmo aquele momento de almoçarmos ou jantarmos juntos é mais primado por algumas famílias, e o que reina em nossa casa é o virtual, são os canais, são os aplicativos, são as plataformas e tantas outras coisas que vão deixando aquele altar de lado, e a gente vai alegando que não tem tempo para essa devoção, e o que nos socorre são 1h30 de culto quando estamos presentes neste local. Isso desmotivou Elias. Inclusive, se falando de altar em casa, quantas vezes você já planejou fazer um propósito de oração com a sua família, fazer um momento no seu lar, mas você percebe, cada um correndo para o seu lado, cada um ocupado na vida virtual ou com outras coisas, e você é desmotivado dizendo o seguinte: eu queria, mas não vejo empenho neles. Elias está desmotivado porque o altar de Deus não tem lugar na vida das famílias daquele tempo. A terceira coisa que vai desmotivar Elias, isso aqui é muito sério: o extermínio dos profetas. Os profetas de Deus estavam sendo assassinados. Era o assassinato de homens do grupo a qual ele pertencia. Elias olha para Deus e diz: Senhor, estão matando os teus profetas, estão matando os homens que falam em teu nome, estão matando os homens que recebem de ti a mensagem e trazem para o povo, estão matando os verdadeiros profetas, porque profeta verdadeiro sempre vai ser alvo de extermínio, da chamada queima de arquivo. Essa geração clama por homens muitas vezes que lhe digam que é agradável, que não lhes confronte, que não choquem por causa dos pecados e erros, mas alguém que continue lhe dando paliativos e dizendo que a vida está boa como está. Mas se você volta no passado e até mesmo no tempo de Cristo, os verdadeiros profetas viviam a pão e água, e agora, para que suas vozes fossem silenciadas, eles estavam sendo assassinados, mortos. Eu tenho um temor olhando para a minha geração, é motivo das minhas lágrimas e orações. Digo aos pastores e líderes que aqui estão: eu estou vendo homens sérios, comprometidos, pessoas que amam almas, amam a obra de Deus, desanimando, morrendo espiritualmente, parando a jornada e abrindo espaço para as pessoas que não têm interesse de fato com o reino, mas que visam lucrar em cima dele, que visam fama, que visam popularidade, que visam ser ovacionados como grandes mestres da nossa era, porque profetas estão morrendo. E como eu acredito que estou pregando a profetas que estão aqui, tanto conhecidos como no anonimato, eu declaro que a morte não vai te alcançar, porque Deus precisa de ti, falando a verdade em lugares que Ele já preparou. Quarta desmotivação de Elias. Elias diz: agora, Senhor, eu fiquei só, estou sozinho, e além de estar só, procuram tirar-me a minha vida. Será que essas coisas eram suficientes para desmotivar um homem? Aliança abandonada, altares derrubados,
profetas morrendo, e agora ele se sente sozinho. Já se sentiu sozinho, mesmo cercado de tanta gente? Já se sentiu sozinho, até mesmo dentro da sua casa, olhando esposo, esposa, filhos, filhas, pai, mãe, mas ainda assim, sentindo-se sozinho? O calor da solidão, ou por que não dizer o frio que tenta nos abafar e nos matar? Elias, o leão dos profetas, está se sentindo só, e ainda por sinal, sentindo o cheiro da morte se aproximar. Jezabel é categórica, enfática em dizer: amanhã, se a estas horas eu não fizer contigo como tu fez com os profetas, eu mudo o meu nome, parafraseando o que Jezabel estava dizendo. Ela prometeu matá-lo a qualquer custo. Eu olho para a minha geração e parece que nós estamos debaixo de um tempo de ameaças. Estão projetando, estão planejando, estão dizendo que vão atingir a igreja em cheio, criar leis, inserir linguagem neutra, tentar inculcar na cabeça dos nossos filhos que eles não têm uma opção sexual já definida, ou seja, um ataque se aproxima para tentar nos matar, e parece que estamos sozinhos, sem nenhum defensor sentado na cadeira desta nação. Pode até não ter sentado na cadeira da nação, mas no trono tem um que ainda permanece sentado e está dizendo para a igreja: a minha noiva não está só, o meu povo não está só, a igreja tem quem o blinde e quem o defenda. Elias está desmotivado. Pode aplaudir ao Senhor se você quiser aplaudir. Vamos ser realistas. Alguém diz: isso é coisa pouca, Elias, porque a gente gosta da história dos outros, mas não gosta de vivê-las. Não é pouco que está desmotivando o profeta, são coisas profundas, principalmente para quem entrou no reino de Deus entendendo o seguinte: eu quero viver de verdade com Deus, eu quero ter uma vida séria com Ele, eu não quero ser motivo de falatórios lá na casa da patroa, no colégio que eu estudo, na faculdade, na empresa. Eu quero que lá na empresa alguém diga: ainda existe cristãos de verdade, ainda existem discípulos verdadeiros. E aqui a minha boca é tomada pelo Espírito para dizer: cada membro desta igreja será reconhecido como um crente autêntico, como um discípulo verdadeiro, sem mistura, sem cera, e vão fazer a diferença onde chegarem. Alguém que quer fazer a diferença, levante uma das mãos, para que a profecia te alcance e a graça te dê o privilégio de viver de forma diferente. Quando Elias termina de dizer tudo isso, Deus tem respostas para ele. Diga comigo: Deus tem respostas para os desmotivados. Há resposta para ti nessa noite. Há uma resposta para a tua casa. Há uma resposta para o teu casamento. Há uma resposta para os teus filhos. Há uma resposta para a tua chamada. Há uma resposta para a tua vida ministerial, para a tua vida financeira, para a tua saúde. Deus está falando: há uma resposta hoje aqui essa noite. Mas vamos para a resposta de Deus, porque ela nos chama a atenção. O que Deus está falando? Primeiro, Deus responde sobre as ameaças de morte, porque Elias está ameaçado. E nos versículos 15 e 16, vou parafrasear o que Deus está falando com Elias. Elias, com relação às ameaças de morte que você está sofrendo, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, eu estou levantando contra quem te ameaça de morte 2 reis e um profeta. 2 reis e um profeta. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. 2 reis se refere a cenário político. Um profeta se refere a cenário religioso, eclesiástico, espiritual. Deus está dizendo: você não vai morrer, porque eu vou levantar gente que não permitirá a tua morte. Glória a Deus. Eu acredito num Deus que interfere em cenários políticos, sim, porque aqui está escrito. Agora ele não interfere com quem a gente pensa, ele interfere com quem ele já preparou e vai levantar no tempo certo para dizer: eu tenho os meus guardados para fazer a minha obra. Irmãos, quando Deus quer, de repente surge no cenário alguém que a gente nem esperava, e pode ser daqui.
Desse lado saiu aleluia. Pode ser daqui, pode ser dessa casa, pode ser deste lugar. Hoje eu dizia para um jovem que foi desmotivado por alguém com palavras. Eu disse, por causa de um livro que ele escreveu, eu disse para ele: vá ler e estudar a história do Dr. Augusto Cury, rejeitado 4 vezes como escritor. Hoje é o escritor psicólogo mais lido do mundo. Por quê? Porque quando Deus tem uma ferramenta, os homens podem desprezar, mas na hora certa ele levanta. Na hora certa ele levanta a ferramenta. Elias, eu estou levantando para te defender 2 reis e 1 profeta. E é você quem vai ungí-los. É você quem vai separá-los para mim. E com relação aos que te ameaçaram de morte, que desejam você morto e parado, preste atenção, Elias. Eu quero que essa igreja entenda isso aqui de forma espiritual. Eles verão você escapar, mas eles não escaparão. Olha o que Deus está dizendo: você escapa, mas quem escapar da espada de um, cairá na espada do outro. Quem escapar da mão de um, cairá na mão do outro. A gente tem dificuldade de falar disso. No entanto, juízos de Deus vêm sobre a terra quando Ele determina. E qualquer pessoa que tentar atingir alguém que Deus chama de menina dos meus olhos, alguém que Deus chama sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, sal da terra, luz do mundo, a quem Deus chama de ramos da videira, Deus está dizendo: não toca, não toca, não toca, porque eles não morrerão, eles não perderão a sua vida. Há um cântico nos Salmos que vai ser entoado pela tua boca. Salmo 118, o salmista disse: não morrerei, mas viverei, e ainda contarei as obras que fez o Senhor meu Deus. Não haverá morte. Essa é a minha resposta para ti, Elias, com relação aos que querem ver a tua vida acabar. Agora, Elias, com relação à sua tristeza, à sua desmotivação, ao seu desgosto, desânimo, olhando para os filhos de Israel, parafraseando, contextualizando, olhando para os crentes contemporâneos, olhando para a igreja de hoje, olhando para os pseudos evangélicos dessa geração. Deixa eu te dizer algumas verdades, Elias, e eu gostaria de parafrasear essas verdades também. Para ver, parece que eu vejo Deus olhando para Elias e dizendo: Elias, concordo com sua tristeza e desânimo ao ver meu povo abandonar minha aliança. Porque se você como homem está triste, imagine eu. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Você não gosta de ficar triste. Você não gosta de ser entristecido. E Deus triste? E Deus com tristeza por causa da forma que seu povo reage ou se comporta, sem generalizar, mas vendo o cenário que nós vivemos. Deus está dizendo: Elias, eu sei que você está sentindo essa tristeza. Deus compactua dos nossos sentimentos. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8, que quando o povo vai até Samuel pedir um rei para Samuel, nos dá um rei. Quando Samuel vai orar, olha a resposta de Deus: fica triste não, Samuel. Esse povo não está rejeitando a ti, ele está rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus compactua dos nossos sentimentos. Ele conhece as nossas dores e tristezas. Diante da morte de Lázaro, vendo todos chorar, a Bíblia diz: e Jesus chorou. Ele sente as tuas tristezas, e é por isso que ele está pronto a supri-las. Quando Elias está ouvindo a voz de Deus, ele diz: eu também concordo com a sua tristeza e desânimo e revolta, ao ver os meus altares derrubados, e a adoração que antes era dirigida a mim está tomando agora outra direção. Um tempo em que homens são ovacionados mais do que Deus. Um tempo em que homens são mais confiados do que o próprio Deus. Um tempo onde se empenha, permita-me, não me tenham como alguém que quer causar desconfortos. Mas esse último pleito, esse último período de eleições, eu refleti bastante. Eu pensei muito, porque eu via pessoas brigando nas redes sociais,
pessoas no meio do sol levantando bandeiras, gente correndo sem saúde para ver se adquiria um voto, gente comprometendo a vida da família. E enquanto eu via isso, além de orar, porque eu não posso fazer nada, só quem pode é Deus, eu dizia: já pensou se todo o esforço que nós estamos fazendo para vir alguém numa cadeira nós fizéssemos pelo reino de Deus? Se a gente fosse para a rua com essa mesma força falar para as pessoas do amor dele? Se a gente fosse para lá batalhar por causa das coisas dele? Já pensou como a igreja não teria uma relevância tremenda? Aí o que vem? A frustração para metade dos brasileiros, a vergonha para muitos crentes. Por quê? Porque em vez de adorarem ao Criador, honraram e serviram mais a criatura, como está escrito. Elias está desmotivado, porque na igreja não tinha força para adorar o Deus vivo, mas fora tinha forças para ovacionar Baal, e os altares estavam derrubados. Deus olha para o profeta e diz: eu concordo com a sua tristeza por ver meus profetas sendo exterminados e sendo assassinados. Ora, os profetas quem levantou foi Deus. Imagine só, Deus investe em uma pessoa, unge ele, levanta, dá capacidade, e vem alguém e interrompe o projeto. Vem alguém e mata o sonho. Vem alguém e acaba com o mensageiro. Deus está concordando com o profeta, mas chega uma hora que Deus vai ter que discordar com ele. Ele diz: eu concordo sobre a aliança, eu concordo sobre os altares, eu concordo sobre o extermínio, mas discordo em duas coisas. Primeiro, que vão te matar, porque a tua vida, Elias, está nas minhas mãos. A tua vida me pertence. E agora Deus não está falando nessa noite com Elias, está falando com o Nilton, com a Miriam, permita-me dizer assim, para parafrasear, com o Iago, com a Carla, com o Moza, com o Rafa. Deus está falando com você, chamando pelo teu nome. A tua vida está nas minhas mãos. A tua vida está nas minhas mãos. A tua vida, a tua casa, a tua família está nas minhas mãos. Ninguém vai te matar, Elias. E eu também discordo de ti, que tu estejas sozinho. Não posso concordar, Elias. Se reclamar para mim que está só, pois eu vou te revelar o segredo. Eu tenho algo a te dizer de suma importância. Primeiro, você não está sozinho, porque eu preservei só de adoradores 7.000. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho, pastor Rafa. A maioria das vezes que eu vi pessoas pregando isso aqui, eles, talvez por um descuido, uma desatenção, diz assim: Deus tinha 7.000 profetas. O texto não diz isso. Deus é específico em dizer: eu tenho 7.000, olha o detalhe, que não se dobraram a Baal, e nem sua boca o beijou. Essas duas expressões aludem à atitude da adoração. Literalmente a palavra adorar significa curvar-se, dobrar-se. Vinde, prostremos, adoremos ao Senhor que nos criou, diz o Salmo de número 95. O diabo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado adorar-me. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: eu tenho 7.000 que não quebraram a aliança, que não derrubaram o altar e que estão me adorando em espírito e em verdade, e não beijam os pés de Baal, que era uma prática daquela época. A boca deles não vai beijar Baal nunca, porque a boca deles a mim pertence, o louvor deles é meu, a adoração deles é minha. Quando eles levantam a mão é para mim, quando eles adoram é para mim, quando eles cantam é para mim, quando eles pregam é para mim, quando eles lideram é para mim. E eu estou vendo esse povo aqui nessa noite que não se curvou diante de Baal. Então peraí, não eram 7.000 profetas. Se nós interpretarmos corretamente, eram 7.000 verdadeiros adoradores.
era gente atrás de fama, não. Até porque estavam escondidos. Não era gente atrás de like. Essa é a nossa era, né? Um vídeo para ver quantas visualizações tem. Compartilha, curte, deixe seu like, se inscreva. Não é essa a nossa linguagem atual? Aqueles 7.000 estavam escondidos, mas mesmo ocultos, eram conhecidos pelo céu, porque a sua adoração chegava lá. Na igreja a gente tem gente assim. Seu Instagram tem lá 3 pessoas, tem lá 4 seguidores. Ele não tem muitas publicações, mas o céu conhece o seu louvor, o céu conhece a sua adoração, o céu conhece a honra que ele dá para Deus. Alguém aqui é conhecido no céu? Se tu és conhecido no céu, por gentileza, levante uma dessas mãos para Deus e diga: eu sou conhecido no céu como verdadeiro adorador. Não nos enganemos com o que está na tela. Não nos enganemos com o que está no YouTube. E olha que eu utilizo essas plataformas, mas a gente ouve cada coisa. E não são boatos, não são calúnias, não são difamações, são fatos. Eu tenho tanto chorado e me escondido porque sou procurado por pessoas que eu não tenho a explicação, a razão. Às vezes eu pergunto: mas por que logo eu, Senhor? Vem me procurar para contar algum escândalo que está acontecendo, algum problema que houve, alguém que pregando pegou o contato, alguém que está mandando os tais nudes, alguém de conversas indevidas, mas que está aí público, como se fosse um representante de Deus e um verdadeiro adorador. Eu venho aqui com temor e tremor na alma, sentindo as dores até no corpo, para dizer para essa igreja: que o Senhor vos preserve, que o Senhor vos guarde, como verdadeiros adoradores que estão olhando para Baal, que estão olhando para o diabo. Minha boca não vai se curvar ao mundo, meus joelhos não vão se dobrar ao mundo. Eu já tenho Deus único, verdadeiro, vivo. Eu vou dizendo o nome dele e você vai adorando. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Pai das luzes, é o soberano, é o Rei, é o grande, é o tremendo. E a boa notícia para você adorar: ele está aqui mais uma vez essa noite para receber a tua adoração. 7.000 que não se dobraram. Mas pastor, o senhor disse que eram 7.000 motivos. Sim, porque assim como Deus tinha 7.000 que não estavam adorando a Baal, quando você lê primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 13, você vai encontrar um homem chamado Obadias. Como é o nome dele? Um mordomo. Ele era o quê? Para Deus te usar e te usar em coisa grande, não precisa do título grande, não precisa da posição alta. Obadias é um mordomo, bispo de... é um homem sem expressão, é um homem que é visto como escravo e bajulador de Acabe. Eu olho para Obadias e vejo ele como estratégia de Deus, porque ele está vivendo diante do homem que quer exterminar profetas, matar Israel, corromper, mas ele não se curva. Ele serve Obadias sem deixar de servir a Deus. Vou repetir isso aqui. Obadias serve a Acabe, corrigindo, sem deixar de servir a Deus. Vou descodificar: ele serve o corrupto sem se corromper. Ele serve o de vida dupla sem viver de vida dupla. Ele serve aquele que mata sem matar ninguém. Ele serve quem se curva a Baal, mas continua se curvando só a Deus, porque não mancha quem é Obadias. E quando Elias vai se apresentar a Acabe e diz: Obadias, o que você está fazendo por aqui? Estou parafraseando, é claro.
Meu senhor Acabe me mandou vir se a gente encontra água para dar para os animais. O povo morrendo e Acabe preocupado com os animais. Elias disse: pois vai ao teu senhor e diz que eu quero me apresentar a ele. Aí Obadias: não faça isso não, Elias. Não tem nação em que o meu senhor não foi te procurar. Ele te procurou por todas as partes. O interessante é que quando Deus oculta Elias, as fases são coisas extraordinárias. Primeiro ele disse: levante e desce ao ribeiro de Querite e esconde-te lá. Diga comigo: esconde-te. Então na primeira vez é Deus dizendo: é para se esconder. Quando acaba o ribeiro, ele diz assim: agora levanta-te e vai até Sarepta e habita lá. Opa! Na primeira fase ele está escondido, na segunda não, ele está habitando. Ele tem endereço, ele tem localização, e Acabe poderia encontrá-lo. No entanto, ele está debaixo de uma promessa e da mão do Todo-Poderoso. Podem até saber tua localização, teu endereço, o local do teu trabalho, mas te encontrar não te encontra, porque quem vai te ocultar é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que te esconde das ciladas dos homens. Na terceira fase ele diz: agora vai e apresenta-te a Acabe. Esconde-te, habita e apresenta. Esconde-te, habita e apresenta-te. E Obadias diz: o meu senhor te procurou. Pode ser que quando eu for avisar o meu senhor, Deus te leve não sei para onde, e eu vou morrer, porque menti diante do meu senhor. Olha como era sério. Aí Elias disse assim: não se preocupe, por que você teme a morte? E Obadias diz: o senhor não sabe o que eu fiz. Eu vou repetir só essa frase: o senhor não sabe o que eu fiz. É possível que você faça algo. É possível que você desencruze os braços e faça alguma coisa. Você pode ser instrumento para alguém. Não espere ser para 10 quando você pode ser para 1. Se começa com 1, Deus te confia 10. Se começa com 10, Deus te confia 30. Comece por onde você pode. O que você fez, Obadias? Eu peguei 100 profetas, 100 homens que pertenciam ao Senhor. E como eu não podia colocar tudo no lugar, eu usei de estratégia. 50, eu os escondi. E essa parte é a que eu mais amo. E os sustentei com pão e água. Um mordomo sustentando profetas. Quem entende a frase pode glorificar. Um mordomo sustentando profetas. Um mordomo sustentando vozes. Um mordomo sustentando a mensagem real de Deus. Então Deus tinha 7.100 motivos para Elias continuar caminhando na presença dele. Porque 7.000 adoradores e só 100 profetas? Porque aqueles que de fato são instrumentos e são usados por Deus, não se iluda, que são protagonistas de um grande avivamento, de uma nova era, de um novo tempo, nunca serão muitos. Um avivamento é desencadeado às vezes por um homem, por uma mulher, por uma pequena cidade ou por uma igreja. Aleluia, aleluia. Eu não sei quantas igrejas tem em Tatuí, mas eu não estou pregando essa mensagem em vão. Eu estou pregando para profetas que estão sendo sustentados com pão, palavra, com água, espírito. Com pão, palavra, com água, espírito. Eu vou repetir para vocês se alimentando. Tem pão aqui para te sustentar. Tem água para tirar sua sede. Tu não precisa do mundo. Tu não precisa sair deste lugar. Tem sustento para tua alma. Tem sustento para o teu casamento. Tem sustento para a tua casa. Tem sustento para o teu ministério. Tem pão e tem água nessa casa.
Eu posso ouvir os adoradores glorificando a Ele. Eu posso ouvir os adoradores, aos obreiros desta casa, aos pregadores, pregadoras, ministros, ao bispo, à pastora. Deus continuará sustentando vocês. Tem pão e tem água para sustentar. Demandou para cá, pelo pouco que eu conheço Deus. Quando Ele fala desta forma neste lugar, é porque é um projeto especial a ser evidenciado. Isso não é conversa de pregador, não é conversa de campanha, é a nuvem da glória de Deus. Ministros de louvor, tantos que acabaram de cantar como outros, não direcione a vossa adoração para outro lugar. Isso aqui para vocês não é um palco. Esse é um cenário de responsabilidade. E a responsabilidade se sintetiza assim, ó: se chegar lá, vai refletir aqui. Se chegar lá, vai refletir aqui. Se chegar lá, os céus se abrem, a glória desce. E eu vou profetizar. Você que canta, você que toca, você que é ministro de louvor, se puder, levante a sua mão. Vai chegar, vai chegar, vai chegar no trono, vai chegar no trono, e o trono se manifestará, trazendo sobre a igreja. Isso é bíblico, queridos. Quando Salomão inaugura o templo, o texto diz que os levitas começam em uníssono louvar a majestade santa, engrandecer o grande rei dos céus. Quando eu falar é simples, mas se entender, por favor, adora. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, a nuvem desce, a nuvem desce, a nuvem desce, enche o templo, bispo Newton. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a glória do Senhor havia tomado de conta. Se há uma profecia na minha boca para essa igreja, o teu motivo de continuar crente será esse: enquanto aqui se prega, enquanto aqui se adora, a nuvem descerá e entrará pelas portas dessa casa, e haverá dias que nós não vamos nos conter de tanta glória. E pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Escute bem. Antes de Elias receber essas respostas de Deus, ele havia recebido a visita de um anjo. Estou terminando. E o anjo mostrou para ele pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. A frase é interessante: Elias, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Na primeira vez o texto diz que ele come e bebe e volta a deitar-se. Diga comigo: volta a deitar-se. Cuidado, isso pode acontecer com você, mas eu não quero que aconteça, por isso eu vou te avisar. O pão, indiscutivelmente, representa a palavra recebida para fortalecê-lo. A água representa a essência tanto da palavra quanto do Espírito, para lhe dar o ânimo e a força que precisa. Só que Elias come pão, bebe água e volta a se deitar. É lindo ver como o ministério dessa igreja investe, trazendo homens tremendos. Quando vejo, acompanho, gosto de acompanhar as igrejas que pregam, pessoas que têm mensagens profundas. Nosso compromisso pesa, aumenta em saber que vamos pregar em lugar onde grandes homens pregaram, mas de nada vai adiantar esses homens pregarem aqui, você comer, beber e voltar a se deitar. Não vai adiantar trazer cada
quinta fazer conferência. Se você comer, beber e voltar para a mesma vida, não é para ficar deitado, diz o Senhor. Não é para ficar deitado, diz o Senhor. Não é para ceder ao mal, diz o Senhor. Não é para voltar para lá. E o que é para fazer? Aproveitar a segunda chance. Porque o anjo volta de novo, pastor Rafa. E agora parece que eu vejo, não diz o texto, mas eu crio essa cena. Ele não fala, ele grita. Ele tutuca Elias. Elias! Levanta. Come. Bebe. Porque tua caminhada é longa, Elias. Eu não estou te dando pão e água para tu ficar aqui. Eu estou te dando pão e água para você andar, para você marchar, para você andar, para você marchar, para você andar, para você continuar. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou te dando pão e água para sair da depressão. Eu estou te dando pão e água para sair da crise de ansiedade. Eu te dando pão e água para você desistir desse divórcio. Eu estou te dando pão e água para você continuar firme na minha presença. Tem pão e tem água aqui para você. De pé comigo, por gentileza. Essa igreja é linda e inteligente. Eu quero concluir dizendo o seguinte: duas coisas para a gente terminar. Primeiro, o texto, não sou eu, o texto diz assim, ó: Elias levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, a comida de Deus dá força. A comida de Deus dá força. Lá manda cavassura, manda rácia. Tem gente que chegou aqui tão fraquinha, tão para baixo, mas já comeu o suficiente dos céus e vai sair daqui com força agora para você saltar e glorificar. E com a força daquela comida, caminhou mais 40 dias e 40 noites na presença. Levante a mão, por gentileza. Você não vai parar, não. Que manda. Pode voltar a falar em línguas que nunca mais você tinha falado. Pode voltar a chorar, porque você vai caminhar, você vai caminhar. Você disse que ia parar teu ministério hoje. Estava pensando em falar primeiro com a pastora Mira e depois com o bispo. Eu não quero mais cantar lá no grupo não, sabe? Eu estou me sentindo meio ruim. Ele está dizendo: tem pão para te caminhar, tem água para tu continuar, tem pão para você permanecer caminhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para finalizar, pegue na mão de alguém. Quando Deus falou dos 7.000, preste atenção, é porque com eles eu vou dizendo e você vai glorificando sem entender. Os 7.000 adoradores eram 7.000 preservadores de altar. Eu digo e você adora. Com eles não faltaria devoção, com eles não faltaria sacrifício, com eles não faltariam ofertas, com ele não faltaria culto alegre e verdadeiro. Agora se transforma em profecia para essa casa. Nesta igreja não vai faltar devoção, nessa igreja não vai faltar sacrifício, nessa igreja não vai faltar oferta, nesta igreja não vai faltar o culto verdadeiro, porque tem 7.000, tem 7.000, tem 7.000, tem 7.000. Antes que eu entregue, eu quero que você incline a sua cabeça. Eu tenho 2 convites a fazer. O primeiro a você que tem visitado essa casa e ainda não fez sua decisão a Cristo. Você ainda não está servindo a Deus, ainda não fez uma aliança com Ele. Se você está aqui, quer entregar sua vida para Jesus de uma vez por todas, ou está afastado e afastada, estava parada, e quer se reconciliar, sai do seu lugar rapidinho para que eu ore por você.
Aqui, se você quer fazer a sua aliança com Deus hoje, se há alguém aqui que queira fazer essa aliança ou se reconciliar, saia do seu lugar agora, venha. Eu estou vendo alguém vindo ali, ó. Eu estou vendo alguém vindo ali, ó. É alegria para a igreja, é alegria. Podem vir, pode vir à frente. Pode vir à frente se estiver alguém vendo, vinha. Está vindo aqui, ó. Pode vir à frente, minha querida. Deixa passar quem estiver vindo. Traga, vem chorando, vem pedindo a graça. Eu vou repetir esse convite por gentileza. Alguém que precisa voltar, reconciliar-se, refazer sua aliança, ou entregar sua vida para Ele de uma vez por todas. Sai do seu lugar. Não deixe para depois. Pode ser tarde demais. Enquanto esse se decide, eu vou fazer o segundo convite. Você que já serve a Ele, já se batizou, é até um ministro, uma ministra, mas que em algum momento dessa mensagem Deus te confrontou, Deus te despertou e falou especificamente contigo. Se você quer que eu ore pela sua vida, eu farei com todo prazer, porque foi para isso que vi também. Eu quero que você corra aqui à frente, porque eu quero ministrar sobre a tua vida, família, ministério, sonhos e projetos. Vem, mas vem acreditando que é Ele que vai fazer. Vem acreditando que é Ele que vai fazer. O ministério de louvor pode cantar um refrão aqui enquanto as pessoas vêm. Vem acreditando. Eu estou vendo essa mocinha aqui adorar desde o início do culto, chorando, se entregando. É tão bonito ver um jovem se entregando para Deus. E eu quero ministrar sobre ela nessa hora uma unção tremenda sobre a vida dela, mas tão grande sobre a vida dela, uma unção para Deus usar ela nesta cidade, para Deus usar ela dentro da sua casa, para Deus usar ela de forma tremenda. Senhor, se possível, Senhor, derrama um peso de glória até ela não suportar mais em pé, de tanta presença que o Senhor tem sobre ela neste lugar. Chore para Ele, chore. O Senhor manda te dizer: eu estou reconstruindo. A ferida é curada. Os pastores e obreiros da casa têm liberdade para impor a mão sobre essas pessoas e ministrar sobre eles, sobre elas. Tem mais gente vindo. Você que está em casa aí nas redes sociais, no canal do YouTube, aí na sua casa também, entregue a sua vida a Ele. Volte a Ele. Se tem mais alguém, venha, eu vou fazer uma rápida oração. Venha enquanto o louvor está sendo ministrado. Venha, seja curado das doenças agora. A tua pressão normalize, a dor de cabeça crônica desapareça no poderoso nome de Jesus. Este câncer não te perturbe mais, essa depressão vai embora. A glória venha sobre a tua vida. Eu oro, eles continuam ministrando e eu entrego o microfone. Eu quero orar ao som desses instrumentos, com temor e tremor. Mas o Espírito de Deus está me dizendo algo antes de eu orar. Eu amo essa igreja porque eu vejo tanta gente aqui falando em línguas. Tem mais batismo com o Espírito Santo aqui essa noite. Tem mais fogo de Deus para cair aqui. Todos os batizados, orem comigo por 1 minuto em línguas estranhas. Agora, bem baixinho. Quem acredita em batismo com o Espírito Santo, recebe agora.
Recebe agora. Recebe o poder de Deus na vida. Recebe uma unção especial agora. Recebe uma unção especial agora. Recebe e adora Ele com a maior força da tua alma. Pai, eu te agradeço. Dou glórias ao teu nome e ministro sobre todos os que vieram à frente, aos que estão se reconciliando, entregando a vida ao Senhor. Abençoa-os de maneira especial. Dê da tua graça. Sustenta aos que vieram porque sentiram a tua voz falando de forma específica. Preserva como adoradores ou como profetas. Que toda tristeza e desmotivação caia por terra e eles continuem caminhando firme. E enquanto o louvor é ministrado agora, que você se levante e abrace alguém ao seu lado e diga: vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Fique de pé quem está de joelho. Abrace alguém, você que está aí. Abrace alguém e diga para ele: vamos prosseguir, vamos prosseguir.